Olá pessoal, no Amigovski de hoje eu trouxe Rafael Fiuza e a conversa é problemas do coração, mas que se manifestam de uma outra forma que nem sempre a pessoa desconfia. Você não perde por esperar, está imperdível. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Pois é, vamos começar então o nosso podcast e nesse momento, primeiro eu queria agradecer a tua presença, meu caro Rafael Fiuza, médico aí com mais de uma década de experiência, trabalha na cardiologia também, faz a cardiologia intervencionista. Correto. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa cardiologia intervencionista. Bom dia, antes de qualquer outra coisa. A cardiologia intervencionista é a parte de procedimentos em cardiologia minimamente invasivos. Ela é uma coisa mais recente, tem tanto tempo de evolução assim quanto Sim. a cardiologia em si. Ela veio para ajudar a gente a fazer diagnósticos Certo. e fazer tratamentos, né, fora a cirurgia cardíaca, para a gente evitar, hoje em dia, cada vez mais abrir o peito do coração das pessoas e a gente conseguir, com isso, tratar e dar melhor tratamento para pessoas que antes não tinham tratamento. Sim. E que agora passaram a ter. E até mesmo para facilitar a vida das pessoas. É interessante essa questão aqui, é muito resolutiva, é diagnóstica resolutiva, né, ao mesmo tempo. Eu queria conversar com você nesse bloco aqui sobre a respeito de doenças que são do coração, mas que se manifestam fora do coração. Né? Porque às vezes as pessoas têm algumas queixas como dor nos membros inferiores, cansaço, dificuldade respiratória e não desconfia de um problema cardíaco. Na tua experiência, Rafael, quais são as principais queixas fora do coração que podem ser problema cardíaco? Muita gente sente, né, no dia a dia aquele cansaço para subir uma escada, repara que ao longo do tempo, em vez de conseguir chegar na padaria facilmente, acaba cansando no meio do caminho. Sim. Né? Outras pessoas reclamam que ao longo do dia a perna costuma ficar mais inchada, mais dolorida. Algumas vezes reparam que a coloração da perna está diferente também. Sim. Outras têm sensação de desmaios, né? Tem pequenas vertigens e apagões. Isso tudo pode pode ser doença no coração. É interessante que às vezes as pessoas acham que eu comi muito sal, bebi muita água, fiquei muito tempo em pé, ou eu estou cansado porque dormi mal à noite, e às vezes essa questão passa sem a pessoa ligar o coração, né, o problema? Sim, sim. Acaba que isso tudo só piora a condição do coração, mas ao mesmo tempo mais cara porque a pessoa não procura ajuda, porque a gente sempre procura uma desculpa para não precisar ir ao médico. Ou dar desculpa para não pensar que aquilo é um problema cardíaco, né? Exatamente. Hoje em dia uma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca ou uma insuficiência coronariana, ela não é mais aquela sentença de doença mortal como foi talvez 20 anos atrás. Houve uma mudança dessa questão desde que você faça uma intervenção imediata. Com certeza. Hoje em dia a gente tem evolução tanto de abordagens medicamentosas, né? A gente tem remédios cada vez mais modernos que podem tratar e melhorar o paciente, dar com isso sobrevida, né? Fazer esse paciente durar mais tempo. Sim. Assim como a gente também tem procedimentos invasivos e mini cirurgias que podem melhorar a condição do paciente. Esse paciente, às vezes, que antigamente durava 2, 3 anos por causa da condição cardíaca, hoje a gente consegue levar esse paciente com uma vida normal. Pois é, a pessoa tem que encarar de frente o problema para poder resolver. Exato. Você acha, Rafael, assim, na minha área de atuação médica, eu ouso afirmar que um dos principais problemas de saúde da população brasileira, na minha área, é a falta de educação para a prevenção dessas enfermidades que eu abordo. Na tua área de ação, você acha que a ignorância também é algo que aumenta o número de pessoas com enfermidade grave e algumas situações de enfermidade irreversível? Com toda certeza. A gente sabe que quanto mais a gente demora para buscar ajuda, mais a gente pega esse paciente no final de linha. E aí, para a gente recuperar, né, ou interromper a evolução de uma doença, é muito mais difícil. Então, quanto mais precoce, mais cedo esse paciente procura um acompanhamento, seja para uma rotina, seja para um check-up, seja porque ele está tendo algum sintoma, a gente consegue identificar o problema antes ou mais breve e consegue resolver logo. E aí a gente não tem, às vezes, cicatrizes, lesões permanentes que a gente tem que correr atrás depois. A gente tá proibido de falar determinadas coisas por conta de uma censura velada que tem no nosso país, infelizmente.
Eu não vou entrar no mérito político, que não cabe a mim, eu sou médico, não tenho essa ação política nacional, mas assim, eu percebi um aumento de problemas relacionados com doença cardíaca em pessoas muito jovens, de miocardite. A pergunta é, você como cardiologista percebeu alguma coisa no aumento dessas enfermidades em mais jovens, Sim, Rafael? A gente tem visto muito os pacientes cada vez tendo problemas mais jovens. Seja por causa dos hábitos de sedentarismo, porque a gente sabe que a tecnologia deixou a gente sedentário. Isso. Seja porque a gente tem hoje em dia uma massificação, né, um aumento nessa questão do cigarro eletrônico. Sim, que é outro um problema. mal. Uhum. A gente não sabe ainda direito que isso vai acontecer, mas a gente já sabe que muito vai acontecer por causa dele. Né? A gente tem dados que aumentou a incidência de cigarro eletrônico em pacientes de 12 a 16 anos. Então, o consumo começou mais precoce. Uhum. A gente sabe que a alimentação mudou, a facilidade de você, por exemplo, pedir comida online. É verdade. Fez com que a gente diminuísse a capacidade da gente cozinhar uma comida de melhor qualidade. Então, acaba que isso tudo interfere. Né? O nosso dia a dia corrido de trabalho, tudo está dificultando. A Harvard falou em 2004 sobre a medicina do estilo de vida, que seria dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. E eu, abusado de que sou, eu botei um 7º pilar, que é a promoção da saúde oral, que Harvard deixou de fora, não sei porquê. Então eu me baseei muito em 7 pilares. Desses 7 pilares que eu falei, salvo equívoco da minha parte, acho que quase todos eles interferem com a saúde do coração. Com certeza, com certeza. Inclusive a saúde oral também. A gente sabe que manipulações dentárias em determinados perfis de pacientes podem causar infecções no coração e assim por diante. Então, não é só... A inclusão está correta também. O Brasil, acho que não sei se é um hábito do brasileiro, um hábito do mundo, né, que fica metade da sua vida tentando destruir a sua saúde, e às vezes consegue, a outra metade tentando recuperar e às vezes não consegue. Porque a pessoa se maltrata o tempo todo, né? Acha que a vida é eterna e que a saúde permanente vai ser algo que o coração não vai um dia reclamar os maus tratos sofridos ao longo das 4 ou 5 décadas de vida, né? Sim, e digo mais, não só o coração, né? A gente abusa de várias maneiras e aí com isso a gente tem as articulações sofrendo, a gente tem outros órgãos que sofrem também. Mas sim, o coração é um dos que mais sofre, tanto que é uma das maiores incidências de morte no mundo é a doença coronariana. Então, continua sendo uma coisa muito grave. Você acha, e aí tem que tomar muito cuidado na tua resposta, isso vai ao ar, porque senão vira e mexe, como eu te falei. Eu tenho uma hipótese de que um determinado produto que foi utilizado em saúde pública recentemente para controlar uma determinada enfermidade, quem está me assistindo sabe do que eu estou falando, pode ter implicado no aumento dos casos de problema cardíaco. Eu tenho essa opinião, não sei qual é a tua opinião, mas gostaria de ouvir. Porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular diz que não, mas houve aumento dos casos de trombose, houve aumento dos casos de acidente vascular cerebral, houve aumento dos casos de infarto agudo do miocárdio, e que pode ser por esses fatores de risco que você mencionou, o cigarro eletrônico, o sedentarismo, o tabagismo, outro que não só o cigarro eletrônico, a ingesta de alimentos ultraprocessados, né, ricos em sódio, pobres em nutrientes, e que pode estar... Só que essas coisas já vêm ao longo dos anos. E eu não acho que teria essa incidência, esse impacto tão abrupto. Tem a doença Covid que pode ter impactado, mas tem também outra ferramenta de prevenção que eu acho que pode ter implicado. Você tem alguma ideia acerca disso? Você tem um pensamento teu, pessoal, acerca disso, ou não tem opinião formada? Fique à vontade para responder o que você quiser. A minha opinião é que recentemente a gente teve um boom de alguns tipos de tratamentos para saúde estética. Sim. Né? E isso acaba interferindo. A gente sabe que, como eu falei, a opção da população pela não prevenção é grande, né? É enorme. E a não prevenção, e a gente não tem estímulos para tal, nem pelo paciente que tem ali o convênio dele, nem pelo paciente que tem o acesso ao SUS. A gente não tem como fazer uma prevenção adequada para esses pacientes, porque eles não têm acesso à saúde talvez da maneira adequada.
E junto a isso a gente tem, como a gente já tinha citado antes, a questão do sedentarismo, de você chegar estressado em casa, você não quer, hoje eu vou me dar a recompensa de pedir uma comida, e aí você não vai pedir uma salada quando você está em casa. Não tem comida boa para entrar em casa, Rafael, não tem, eu vejo isso assim, não tem. Tem lá talvez o melhorzinho, para comer em casa, o japonês, você vai acabar comendo um hambúrguer com batata frita, ou uma pizza. Não, e não é só isso, quando tem essa opção, ela é cara. E aí você deixa de fazer essa opção pela comida mais saudável porque ela é mais cara. Então você acaba indo para o mais fácil. O que é o mais fácil? Não é fazer dieta, não é fazer atividade física, não é nada disso. A maior facilidade é você se propor a fazer uma cirurgia para perder peso, ou você utilizar de medicamentos para perder peso. Então isso tudo acaba que tira você das opções que são mais saudáveis, que a gente sabe que a atividade física muda a qualidade de vida, tanto cardíaca, articular, pulmonar, mental, de todas as maneiras. Meu Deus. Então a gente acaba, o caminho mais fácil ele é mais fácil, mas ele não é o melhor às vezes. Eu faço atividade física quase todo dia, né? Uma média de 5, 6 vezes por semana. Você sabe que eu chegava em casa, eu gosto de tomar um drinkzinho, mas até isso eu perdi a vontade, porque a atividade física me dá tanto prazer, eu digo, fiquei lá trabalhando lá para perder 300, 400 calorias, para devolver isso num copo de cerveja, não vou não. E o bem-estar da atividade física, pela liberação de endorfina, me dá um prazer que... Se assemelha. E eu digo, você até que é melhor, porque... Você mais saudável, né? Então, assim, se a gente fosse, então, listar, Rafael, os principais problemas que são do coração, mas que o grito vem de outro lugar do corpo. Você falou, então, vamos lá. Só para a gente poder fazer com que os nossos telespectadores aqui gravem isso e incorporem essa informação, porque um dos objetivos principais do nosso podcast é fazer com que as pessoas tenham maior cultura na área de saúde para poder prevenir as doenças e poder compartilhar isso. Dê o seu like aqui, compartilhe esse vídeo, que vem agora uma informação muito relevante. Problemas que são do coração, mas que gritam fora do coração. Você falou já alguns. Então vamos lá. Vamos lá. Inchaço nas pernas. Então, edema, inchaço das pernas, e geralmente nas duas pernas. Exato. Normalmente das duas pernas. Ao longo do dia que desenvolve? Ao longo do dia, pode acordar com a perna inchada, mas é mais comum ao longo do dia. Tá? A gente tem... Esse inchaço não tem, a princípio, não é vermelho, não é quente, é só aquela perna mais inchada. Só a perna mais inchada. A gente pode ter mudança da coloração da perna também. Da perna também. Está associada a esse inchaço que vai e volta, e a coloração da perna muda. A gente pode ter a piora da sua capacidade de caminhar, isso de você fazer um exercício básico do tipo ir na padaria, ir ao mercado, você fica mais cansado, para na metade do caminho. Uma mulher, por exemplo, que tinha aquela disposição para acordar, varrer a casa toda, varrer o quintal, molhar o quintal, também você começa a queixar disso. E aí você vai deixando de fazer essas atividades, né? Sim. Aí você vai reclamando que não, é só cansaço, hoje eu estou mais indisposta, mais cansada. Dormi mal essa noite. Então você vai associando isso a outras coisas, mas essa piora da capacidade de fazer exercícios que você fazia no seu dia a dia é um sinal. A gente pode ter a tontura, a sensação de desmaio. Sim, e isso é de repente ou quando a pessoa se levanta nas duas situações? Pode ser contínua, né, ao longo do dia, como pode ser quando faz algum esforço ou o hábito de levantar muito rápido, isso tudo também pode ser do coração. A gente tem as dores de cabeça, que também podem ser relacionadas ao coração. Então são coisas que a gente tem que estar sempre atento. Normalmente na região posterior da cabeça, né? Atrás da cabeça. Exato, a famosa dor na nuca. E que independente de ter ou não pressão arterial alta, são manifestações que podem fazer. E essa pessoa então precisaria de buscar um atendimento médico com uma certa urgência. De preferência, buscar uma ajuda para a gente poder tentar identificar. Como a gente falou, são coisas que pode não ser o coração. Sim, mas tem que fazer, tem que se investigar, porque se for causa cardiológica, pode ser coisas mais graves. Claro. Então a gente tem que estar ciente. E nesse caso, Rafael, vai aonde? Se é uma pessoa do Sistema Único de Saúde, essa pessoa vai aonde buscar esse primeiro atendimento numa situação mais eletiva, menos urgência. É uma urgência relativa, mas não é aquela urgência de ir para um hospital. É uma urgência para ir numa clínica da família, talvez, né? Isso. A gente tem no sistema de saúde as divisões, né? A gente tem a clínica de saúde da família, que é onde o paciente tem a regularidade do acompanhamento, onde ele vai tratar pressão alta, diabetes, esses fatores, e fazer o acompanhamento regular para tentar fazer uma investigação precoce, talvez.
Esse paciente que está sintomático pode ter acesso também pelo posto de saúde, é um outro caminho. Certo. Tá? Alguns lugares têm hospitais e escolas que você consegue ter acesso a ambulatórios de especialidade, mas o ideal é que esse paciente passe pelo clínico, do clínico avalie, faça a avaliação inicial e depois ele vai direcionar para qual é o especialista ideal para tratar de cada caso. E aí, em cima da queixa dele, do que for avaliado, vai fazer exames complementares com o intuito de dar o diagnóstico cardiológico. Então, aí acho que é um assunto para um outro bloco, que é assim, a questão do check-up, da avaliação cardíaca. Faz todo mundo depois de uma determinada idade ou só faz quem tem queixa? E aí eu acho que você vai responder... Faz todo mundo. Todo mundo. Isso então é um assunto para um outro bloco. Com certeza. Bom? Você não pede para esperar. A gente já viu aqui o resumo das enfermidades cardíacas, da enfermidade que é do coração, mas que se manifesta de outro jeito. Então fica atento. Mas como o Dr. Rafael Fiuza comentou, pessoas que sem queixa, mas que já têm uma certa idade, vale a pena também fazer acompanhamento. Então você não perde para esperar no outro bloco, tá bom? Fica aqui, fique bem, fique com a gente.